Início a esta sessão, temos 5 apresentações, prevê-se 15 minutos para a apresentação, 5 minutos para questões. Começaríamos então com a primeira, com o colega Luís António Alvarez Llorente, desarrollo de plugins y QGIS para la idea de Cáceres, acercando los datos al usuario. Buen día, buenos días. Me disculpas por no hablar portugués, hablaré en español. Se me escucha bien sin que me acerque, ¿verdad? Así. Obrigado. Bueno, desde el Ayuntamiento de Cáceres venimos a contaros nuestra experiencia en el desarrollo de plugins con idea de intentar acercar al usuario la utilización de todos los recursos que tiene disponibles, principalmente en la IE de Cáceres, pero por supuesto en el resto de infraestructura de datos espaciales. Quería comenzar un poco contando nuestra historia desde el año 1995 que se pone en marcha el Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres. Venimos trabajando con la idea de desarrollar toda la información cartográfica y de base de datos que gestiona el Ayuntamiento de Cáceres y que es referenciable, intentar y ponerla a disposición de todo el mundo. Este desarrollo se ha realizado íntegramente desde dentro del Ayuntamiento de Cáceres, es una de las principales características de nuestro SIG. No se ha desarrollado en base a una empresa, sino se ha apostado siempre porque se haga desde dentro de la casa, lo cual nos ha permitido, después de 28 años, seguir funcionando, creo que bastante bien. Ya presentamos en las GIDE del año pasado en Sevilla el sistema con el que venimos ahora trabajando, que es un sistema híbrido basado en la utilización de QGIS y en paralelo de MicroStation y Oracle para dar soporte y dar infraestructura de base a todo lo que es el SIG y la IDE. Durante estos 28 años que venimos trabajando, desde 1995, hemos intentado siempre que toda la información que cayera en nuestras manos se integrase dentro del SIG. Entonces nos hemos dedicado, por un lado, a recopilar cuanta más información posible mejor, procedente de todas las fuentes, no solamente del Ayuntamiento, sino de Diputación, de Junta de Extremadura, del Ministerio, de todo el mundo que pudiera aportar algún dato sobre la ciudad. Del mismo modo, hemos intentado que toda la información esté centralizada de forma que todas las secciones municipales y los usuarios compartan siempre la misma información y no esté dispersa en diferentes sitios. Y finalmente, el objetivo fundamental de todo lo que hemos hecho es que toda esa información no esté en el cajón de un funcionario guardada, sino que esté disponible para todos los funcionarios, para todos los técnicos municipales y para todos los usuarios potenciales que pudieran hacer uso de toda esa información con la que venimos trabajando. Fruto de todo ese trabajo, nace en el año 2014 la infraestructura de datos espaciales, que se pone en marcha, como digo, hace ya casi 10 años, y que actualmente tiene 274 conjuntos de datos abiertos y disponibles para todo el mundo. Sé que además está accesible desde el portal de datos de la IDE de España y también incluso desde los portales de datos europeos. En este caso, toda la tecnología que se viene utilizando está basada en software libre. Sí me gustaría destacar que estamos trabajando ahora mismo con Cotesa en el desarrollo de este proyecto de paso a alta disponibilidad del SIG de la IDE. Bueno, después de tantos años, nuestro servidor de datos ya se había quedado un poquito obsoleto y ahora mismo con fondos Next Generation, a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, estamos cambiando toda la infraestructura base que da soporte al SIG y a la IDE a un sistema de clúster de servidores que nos permita poder seguir creciendo en los próximos 10 años por lo menos. Y para llegar a cocinar toda esta información y llegar a este guiso del SIG y de la IDE, que se ha ido cociendo a fuego lento durante estos 28 años, nosotros siempre empleamos 3 ingredientes que quizás por separado no tengan mucho éxito, pero creemos que en conjunto nos han dado muy buen resultado. Que son estos tres ingredientes: la formación, la facilidad de uso y la autosuficiencia. Y que lo resumo en 3 frases en cada uno de los casos que a nosotros nos ha venido, creo que muy bien. No se usa lo que no se conoce. De poco nos sirve tener una IDE, un SIG, miles de datos, si eso no lo conoce nadie y por tanto no lo usa nadie. Luego, siempre tenemos que estar continuamente enseñándolo, vendiéndolo. Para eso continuamente estamos dando cursos de formación. Todos los años nos vamos a los institutos de la ciudad a contárselo a los chavales que están en la ESO o en el bachillerato.
La semana pasada estuvimos con los compañeros del punto de atención empresarial que asesoran a las empresas cacereñas que quieren instalarse para que les enseñen qué tienen ahí, qué herramientas, qué datos tienen a su disposición por si los necesitan y los quieren usar. Del mismo modo, al usuario hay que ponérselo muy fácil. Si tenemos una IDE maravillosa, súper compleja de funcionar, de manejar, inaccesible en cuanto a los datos, tampoco nos sirve para nada. Es el gran triunfo de Google, ¿no? Que lo tiene todo muy fácil, se lo pone muy fácil al usuario. Pues tenemos que también copiar esas cosas buenas que tiene Google. Intentar ponerse al usuario lo más fácil y lo más directo posible. Y finalmente, el tema de la autosuficiencia. No me resuelvas el problema, enséñame a resolverlo. Nosotros tenemos un contrato de mantenimiento con una empresa, con Cotesa, pero no tenemos un contrato de mantenimiento que nos resuelve todas las cosas. No, nosotros tenemos un banco de horas en el que le vamos pidiendo asesoramiento. Enséñame a hacer cosas. Y en este caso, llevando un poco esos 3 ingredientes al caso de uso que venimos a presentar, que es el tema de los plugins, desde el año 2020, QGIS se ha convertido en la herramienta principal con la que los técnicos del ayuntamiento acceden a hacer consultas al SIG y a la IDE, pero también alimentan al sistema con nueva información. Aunque, como digo, siempre se duplica la información tanto en Oracle como en MicroStation de forma automática y transparente al usuario. En el aspecto de formación, pues claro, hemos tenido que formar a todos esos técnicos para que sean capaces de acceder y de consultar la información con curso de QGIS. Llevamos 3 ediciones de nivel básico y la semana que viene empieza la primera edición de nivel avanzado. Para la gente que quiere saber un poco más, que no sea simplemente entrar en QGIS y hacer 4 consultas. Desde el punto de vista de la facilidad de uso, lo que venimos a presentar. Hemos desarrollado un plugin, varios plugins, que lo que tratan es de facilitar al usuario el acceso y la consulta a esa información que tiene disponible en QGIS. Ya veremos que tenemos tantas capas que saber dónde se guardan, con qué nombre, en qué archivo, en qué servidor, no sería sencillo. Y finalmente la autosuficiencia. A Cotesa le planteamos la necesidad de que nos enseñara a desarrollar plugins. No somos expertos en la materia. Yo sé programar un poquito en Python, pero no soy experto en Python. Entonces le pedimos que nos hiciese un esqueleto, un modelo básico de un plugin y que nos diera la formación necesaria para poder, sin saber mucho de Python, poder editar ese código y cambiar, añadir nuevas opciones, quitar opciones, cambiar cosas sin tener que depender de nada ni de nadie. Bueno, pues el resultado de todo eso es esta idea que planteamos hoy de los plugins. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues desarrollar unas herramientas que permitan a toda la información que tenemos centralizada y organizada dentro del ayuntamiento poder cargarla de una forma rápida y sencilla. Para eso estamos empleando los archivos de definición de capa, los QLR que genera QGIS y que permiten cargar información con una serie de parámetros ya establecidos, el aspecto que va a tener, las acciones que queremos tener programadas, de tal manera que, por ejemplo, veis que tengo ahí distintos QLRs que están relacionados con servicios sanitarios. Si yo cargo, por ejemplo, el QLR de farmacias, que es tan sencillo como dejar arrastrar el QLR y dejarlo caer encima de QGIS, con eso se cargaría de forma manual. De forma automática vemos que a través del plugin pues se carga la capa de farmacias ya con su aspecto y con sus acciones programadas. De tal manera que si yo le doy ahí a ver ficha, pues abriría la ficha de esa farmacia. Todas estas fichas están programadas sobre PHP para trabajar contra la base de datos Oracle, de manera que son además independientes de QGIS y funcionarían en cualquier entorno. Este plugin tenía que ser algo fácil de instalar y sencillo de actualizar. Hemos empleado pues, la idea de meterlo dentro de un archivo zip, que es una forma fácil de instalar dentro de los complementos de QGIS y que además permite una actualización muy sencilla. Simplemente, si lo vuelvo a instalar encima, se me actualiza. De manera que sería muy sencillo esa actualización. No obstante, estamos trabajando en intentar que la actualización, al menos dentro del ayuntamiento, sea de forma automática e independiente del usuario. ¿Cómo? Pues intentando actualizar las carpetas de Python que contiene el plugin en cada uno de los usuarios en remoto. Todavía no hemos conseguido que funcione muy bien porque QGIS no tiene una variable de entorno que te diga en qué carpeta va a hacer la instalación del plugin, con lo cual, dependiendo de la versión, de las opciones del usuario y de más múltiples factores, se instalan en diferentes carpetas. Entonces, no es fácil pues llegar a algo que sirva para todo el mundo, pero es verdad que por lo menos en el entorno más cercano los plugins se actualizan de forma automática y transparente al usuario. La forma en que se instalan pues nos va a aparecer dentro del menú principal de QGIS una nueva opción. Ves ahí las 3 opciones que vamos a contar esta mañana. El primer plugin es el plugin SIG de Cáceres, que lo que va a hacer es cargar, como veis, un menú en el que está clasificada y organizada la información que puede ser cargada dentro de QGIS.
Está organizada, pues como veis, en diferentes categorías que nosotros podemos aumentar o disminuir en función de lo que vayamos disponiendo, sin necesidad de tener que recurrir a nadie. Podemos hacerlo nosotros en cualquier momento. Por ejemplo, si cargásemos la opción de infraestructura, abastecimiento, saneamiento, gas, luminarias, si cargo abastecimiento, me cargaría todas las capas de la red de abastecimiento de la ciudad, con su aspecto, con su color, con su todo listo para que el usuario lo pueda manejar. Incluso las acciones programadas de consulta. Por ejemplo, abastecimiento carga, si no recuerdo mal, 12 archivos vectoriales del tirón. En el caso de, por ejemplo, las luminarias, cargaría todas las farolas más todos los cuadros de mando que gestionan el funcionamiento de las farolas. Los contenedores, pues cargaría los 1.200 contenedores clasificados cada uno en su tipo y en su categoría. Para no tener muchos menús y submenús, en algunos casos se carga un formulario, por ejemplo, en el de servicios, en el que tenemos disponibles pues, centros sanitarios, centros administrativos, con un desplegable que nos permite ir cargando de forma individualizada cada uno de las capas. Actualmente hay 369 capas que se pueden cargar en el vectorial, 160 WMS y 4 capas en formato TIFF, por ejemplo, los MDTs. Total, 533 capas se pueden cargar actualmente. No son todas las que tenemos, todavía seguimos trabajando en aumentar el número de capas disponibles, pero fijaos, si al usuario final le decimos tienes 533 capas a tu disposición, ahora búscate la vida para saber cómo se llaman, dónde están guardadas, cuál es el servidor, la ruta de acceso. Al final, el usuario le coge hasta miedo a utilizar el QGIS para consultar datos. Tenemos que ponérselo lo más fácil posible. Y creo que esta es una de las formas que hemos encontrado más fáciles de que todo el mundo que quiera cargar una capa no tenga miedo a utilizar QGIS. Otra de las consultas más habituales es buscar. ¿Cómo busco yo una calle? ¿Cómo busco una referencia catastral? Evidentemente con QGIS se puede hacer, pero ya necesitas tener un cierto conocimiento en QGIS, aunque sea muy básico, para manejarlo. Hemos desarrollado el plugin Busca2i de Cáceres, que permite hacer búsquedas a través de Callejero, a través de sistemas de coordenadas o del catastro. De manera que el usuario puede buscar una calle o puede buscar una referencia catastral de una forma independiente de lo que sería la búsqueda accediendo a las capas de QGIS. Pero claro, todo esto se nos queda un poco corto porque estos plugins solo son válidos, tal como lo hemos planteado, si se consultan desde dentro del ayuntamiento, puesto que todas las capas SHP, todas las capas están guardadas, centralizadas en un servidor del ayuntamiento. ¿Qué pasa si yo quiero llegar al usuario no técnico, sino al usuario final, al ciudadano, a empresas, a gente que no está dentro de la intranet municipal? Pues que estos plugins no nos valen, necesitamos rediseñarlos. Entonces, donde surge el plugin SIG Cáceres WMS, que sustituye la carga de capas en formato vectorial, en SHP, por capas por servicios WMS, que todos están integrados en la IDE de Cáceres. De manera que el plugin SIG Cáceres WMS en realidad lleva embebida una carpeta con todos los QLRs que a su vez cargan todas las capas como servicios WMS. Como veis, tiene el mismo aspecto que el anterior, con menos opciones. No toda la información que está en la IDE, que está en formato SHP disponible para los técnicos municipales, está en la IDE. Hay algunas capas que no están y otras que todavía no nos ha dado tiempo a ir añadiendo. Pero de momento tienen disponibles al menos 300 servicios WMS que se pueden cargar desde el menú, sin saber ni cómo se llama el servicio ni desde qué IDE procede. ¿Y todo esto cómo lo ve el usuario final? Pues al final lo hemos empaquetado dentro de un archivo zip que hemos llamado QSIG Cáceres, siguiendo un poco la idea anterior, y que en realidad lo que contiene es, por un lado, un archivo QGZ con un proyecto básico de QGIS, que tiene ya establecido el sistema de proyección y precargadas las capas más habituales como servicios WMS, el callejero de la ciudad, la capa de catastro y un conjunto de ortofotos, al menos para que el usuario que empiece tenga un punto de referencia. Y después se descarga el plugin SIG Cáceres WMS listo para ser instalado en el QGIS que el usuario final tenga. Y todos estos archivos están disponibles tanto en el portal del SIG como en el portal de la IDE de Cáceres. Y finalmente, para terminar, hemos hablado de que el plugin de SIG Cáceres lo hemos convertido en el SIG Cáceres WMS para dar cobertura a la gente que no se conecta desde dentro del ayuntamiento. Pero, ¿qué pasa con el sistema de búsqueda? El sistema de búsqueda tenía un problema, y es que tal como está desarrollado actualmente, la búsqueda se realiza contra los archivos vectoriales que tienes cargados en QGIS. Es decir, primero se cargan en QGIS el callejero, a continuación puedo hacer una búsqueda en base a la información que tengo ya cargada en QGIS. Pero claro, entonces este truco no nos vale para el usuario que carga un WMS. Entonces, actualmente estamos rediseñando ese plugin, que está ya muy avanzado, para que
utilice servicios web como medio de consulta, de tal manera que se independice ese plugin del QGIS o de las capas que tengamos cargadas en QGIS. Y además vamos a aumentar el tipo de consultas, los métodos de consulta. Vamos a poder consultar no solamente por callejero o por catastro, sino también por toponimia, por barrios, por puntos kilométricos de carreteras o por caminos de la red de caminos públicos del municipio de Cáceres. De esa manera conseguiremos que el plugin de búsqueda sea independiente de dónde estemos trabajando y lo pueda utilizar tanto los técnicos municipales como cualquier persona que quiera instalar el plugin desde su casa. Y bueno, pues esto era todo lo que quería contaros. Muy obrigado, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues encantado. Obrigado. O tempo foi exato, os 15 minutos. Tempo para alguma pergunta? Alguma questão? Ok, isso. Ok. Tá. Bom dia. Ricardo Pinho, de CCDR Norte. Nós também usamos QGIS e parabéns pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. É possível substituir ou entidades que usam não Oracle, mas Postgres, PostGIS, pensaram nessa possibilidade de substituição da base de dados base? E relativamente ao plugin, já propuseram a sua publicação no repositório oficial do QGIS? Não sei se... A segunda pregunta no te he entendido. QGIS tem um repositório oficial de plugins que tem que ser aprovado. Vale. Ya. Se submeteron intentaron submeter para público. Sí, la primera, bueno, empiezo por la segunda que la tengo más fresca. Me preguntabas, entiendo que sí, lo vamos a poner en el repositorio oficial de QGIS. En principio no era la idea porque dos cosas. La primera, necesitas, no sé cómo decirlo, organizarlo, estructurarlo y prepararlo mucho mejor. Esto es un poco, todavía está empezando. Y además tiene una segunda cosa que no sé si es interesante o no, y es que es muy local, ¿no? Es realmente para lo que el objetivo que se pretende este plugin es para usarlo dentro de la ciudad de Cáceres o del término municipal de Cáceres. No tiene mucho sentido usarlo fuera. Entonces no sé si merece la pena ponerlo en el repositorio oficial o cuando te interese entras en la IDE de Cáceres, en el portal del SIS de Cáceres, lo descargas y lo utilizas. Y respecto de la anterior, del tema de Oracle, utilizamos Oracle porque es la base de datos corporativa del ayuntamiento. Es decir, todo el ayuntamiento tiene todas sus bases de datos en Oracle. No nos merecía la pena inventarnos nosotros una independiente, sino reutilizar todos los recursos que ya tiene el ayuntamiento. En este caso, además, claro, todo el soporte de esa base de datos nos la da el Servicio de Informática del ayuntamiento. Nosotros nos olvidamos un poco de todo ese mantenimiento. Ese es el motivo realmente de usar Oracle. Ok. Se não houver mais questões... Ok, agradeço então a apresentação. Passávamos à seguinte, Artur Seara. Entretanto, eu aproveitava para fazer aqui um aviso. Precisamos de identificar uma participante, Núria Hermida Jiménez. Núria Hermida, não está? Seria se alguém conhecer para se dirigir ao secretariado. Ok? Bom, passamos então à apresentação seguinte. Artur Seara, especificações e normas técnicas para cartografia topográfica e evolução do modelo CARTOP. Bom dia. Vou fazer esta apresentação sobre as normas técnicas para cartografia topográfica, focando-lhes no novo modelo do... Não está ligado? Eu falo alto. Para cartografia topográfica em escalas grandes, portanto são modelos para cartografia 10.000 e maiores, e que
têm um antecedente, que é as normas que foram iniciadas em 1992, que eram umas normas que foram desenvolvidas para estas escalas, que vamos fazer uma resenha muito breve, depois falaremos então do modelo CARTOP, que é o atual que a DGT adotou. O modelo inicial que tínhamos em 1992 era baseado em CAD, orientado mais para os formatos primeiro ICDS, depois DIN, tinha níveis hierárquicos, domínios, etc. Muitas classes de objetos, porque a organização não era o forte do modelo, havia domínios e havia classes, ali pelo meio, aquelas estruturas eram só intermédias para organizar num catálogo. A novidade é que introduzimos um código numérico como atributo imbuído dentro do próprio elemento gráfico, que nos permitia fazer alguma manipulação mais, digamos assim, enriquecida dos dados. E esse código numérico levou a que houvesse a multicodificação, isto é, uma representação única de uma série de objetos, desde que estivessem sobrepostos com os vários códigos correspondentes. Havia fecheiros por domínio global. Esta opção pela multicodificação tinha uma questão que era, cada vez que tínhamos uma linha que definia um polígono e que tinha que ter multicódigos, tínhamos que ter aquilo tudo partido por várias linhas dentro que houvesse uma mudança de código. Ou seja, o elemento polígono fechado na realidade não existia como entidade sozinha, tinha que ser derivada praticamente. E previa também normas para a publicação tradicional, para impressão em papel. Ora bem, isto durou até 2019, enquanto norma oficial da DGT. A partir daí passamos para um novo modelo, que é o chamado modelo CARTOP. Tem ali os dados inerentes à versão 1.1, que reflete o que está publicado atualmente no documento de especificações técnicas, é a versão 1.1 de 2020. Isto foi primeiro publicado em 2019, resultou de um trabalho de 3 anos ou mais de várias pessoas dentro da DGT, com colaborações também externas. A fonte que... Antes de passar aqui, há que perceber uma coisa. A ideia foi fazer uma abordagem diferente da informação geográfica. Ou seja, passamos, como não podia deixar de ser, olhar para a informação, preocupando-se fundamentalmente com a estrutura, com a harmonização e muito também com conseguir o que está estabelecido na Diretiva Inspire, que foi a grande fonte para estas novas normas. Claro que também seguimos normas ISO, os estándares do Open Geographical Consortium, e optamos por um modelo optamos por uma base de dados relacional com características também do objeto, que é PostgreSQL, e porquê é que optamos por esta? Porque é completamente aberta, gratuita, não há versões profissionais, não profissionais, é completamente aberta e gratuita para toda a gente, todos podem usar, desde sempre foi considerada uma base de dados ACID e conforme também ao standard SQL da ISO 9075. E com a principal para nós riqueza do PostgreSQL é a capacidade de trabalharmos com a extensão PostGIS, que é de facto um conjunto, uma ferramenta desenvolvida desde o princípio dos anos 90, 2000, mas que foi aperfeiçoando muito e neste momento tem uma capacidade de manipulação de funcionalidade SHIG incrível, muito, muito forte e é totalmente conforme também com as regras do Open Geographical Consortium. Para a componente raster das normas, optamos pelo formato TIFF com o prefixo GeoTIFF também desenvolvido pelo Open Geographic Consortium e com as tags, as etiquetas definidas de acordo com a Diretiva Inspire. Temos aqui o esquema dos temas que estabelecemos no modelo CARTOP, temos 11 temas, um tema em quadrante auxiliar, o tema transportes é o mais trabalhoso, digamos assim, porque ainda tem 6 temas dentro dele, e temos ali os vários temas, e reparem que há 3 temas que têm independência, as infraestruturas, as construções e a ocupação de solo, que obriga a que
a nossa especificação permite que se faça cada tema por si, separado, mas naquele caso, se for um desses temas, tem que ir buscar objetos aos outros, porque há dependências. Temos 60 classes de objetos, 60 conjuntos de objetos, com atributos sempre presentes, que é o identificador único, como é normal também numa organização de uma base de dados, com a data de criação e a definição da geometria. Todos os objetos têm geometria, excepto aqueles dois que são tabelas alfanuméricas, que têm depois uma ligação ao segmento correspondente para obter essa geometria. Os dados que usamos são os dados que há, por exemplo, no PostgreSQL, como as primitivas matemáticas de inteiro, real, booleano, estrutura e a geometria, ponto, linha e polígono, e ainda temos dados de texto também. Os temas são todos a 2D, a maioria, excepto a altimetria, que é completamente a 3D, a hidrografia, que é quase toda a 3D, e os transportes, que têm toda a componente de segmentos, etc., em 3D também, e até as obras de arte. Todo o resto da informação é fundamentalmente a 2 dimensões. E cada um destes objetos tem muitos atributos. Há os que têm um mínimo, que é 4, mas há objetos que podem ir até aos 17 atributos. Portanto, aqui não temos qualquer dificuldade em acrescentar atributos, em ter muitos atributos. Os atributos podem ter vários valores, porque foi necessário criar, sempre que haja mais que um valor possível, as listas de códigos. Tivemos que criar 40 onde é que são as listas de número de valores? São 43, 75 listas de valores para manipular todos estes atributos que têm essa possibilidade. Por exemplo, o atributo da utilização atual do objeto edifícios tem 43 atributos, e muitos deles com listas de valores. Portanto, o Cartop é claramente um projeto inspirado, ainda não fizemos normas para a publicação, para a simbologia propriamente dita, mas estamos a trabalhar nelas e esperamos, enfim, ter resultados, nomeadamente através de plugin para o QGIS e assim, dessa forma. A documentação Cartop está na página da DGT e é constituída por estes elementos. As especificações técnicas, que têm algumas centenas de páginas, mas eu focaria aqui aspectos estruturantes e importantes, que são as regras gerais e específicas, regras globais, que atravessam mais ou menos vários temas. Depois temos regras específicas por tema e temos ainda os parâmetros de qualidade bem definidos para saber o que é. E outra ferramenta fundamental e muito importante é o dicionário de objetos. O dicionário de objetos é uma ferramenta que está na nossa página, que é de muito fácil acesso, muito intuitivo, estão lá os temas todos, os objetos, os atributos, pode-se fazer busca para as listas de valores, estão as relações também, o diagrama UML, tudo está lá. E também disponibilizamos a informação necessária para construir a base de dados, quer ficheiros com os atributos, com os objetos, os JSONs para isso tudo, o UML, também o DDL da base de dados com as instruções para a construção da base de dados, etc. Portanto, ali só em conclusão desta parte, diria que quem conheça bem as regras gerais específicas e estude bem o dicionário, e tenha alguns claro, de cartografia e tal, convém, e também do Postgres um bocadinho, já consegue começar a trabalhar com a informação de forma a enquadrá-la neste modelo. Agora, passando para o Cartop V2. Cartop V2 não representa assim uma alteração por aí além em relação à Cartop V1, ou Cartop V1. Fundamentalmente, nós sentimos a necessidade de fazer uma nova versão porque já tínhamos, ao fim destes 4 anos, 2019 para cá, já temos mais a quantidade, muita contribuição. Estão ali, temos contribuições principalmente das empresas produtoras, dos técnicos da própria DGT envolvidos na validação da cartografia, que já temos bastante com este modelo. Essa bocada que esqueci-me de dizer, com as especificações antigas, nós temos cerca de 70% do país coberto, na escala 10.000, agora com os dados Cartop já vamos em 20%, salvo erro, no NDD2. Portanto,
pronto, está a fazer o seu caminho. E para esta contribuição para a nova versão das especificações técnicas foi fundamental a plataforma, o GitHub, onde temos um espaço onde todos podem colaborar e fazer as sugestões. Pelo menos 40 dessas sugestões foram aproveitadas nesta nova versão das especificações técnicas. A documentação tem a mesma versão. O que é que... que alterações é que traz a versão V2? Traz uma clarificação do âmbito da aplicação, da designação dos fecheiros, traz a passagem de um tema que tinha alguns objetos obrigatórios para completamente opcional, que é o tema do mobiliário urbano. Melhoramos os parâmetros de exatidão e resolução para contemplar escalas, porque o NDD1 é muito associado à escala 2000, o NDD2 a 10.000, mas também agora criamos parâmetros para a 1000 e para a 5000. Deixamos claro naquela clarificação que este modelo é para cartografia topográfica em escalas grandes, não é para cartografia de projeto, 100, 200, esse tipo de coisa, é para 1000, 2000, pronto, o que é habitual na cartografia topográfica. Criamos uma série de novas definições e redefinições, estão aqui vários exemplos, senão não temos tempo para isso, mas podem ver que em todos os objetos, ou melhor, em todos os temas, em vários objetos, criamos novas definições. No dicionário de objetos, introduzimos alguns esquemas novos para ajudar a perceber melhor alguns dos princípios. A norma que nós temos continua a manter como representação para os edifícios obrigatória ou a projeção do solo ou pelo limite do beiral, como podem aqui ver. Mas a própria diretiva INSPIRE também tem outras hipóteses que nós contemplamos para quem quiser explorar isso, que é, por exemplo, temos ali o exemplo à esquerda, que é pela parte construída projetada, sem o beiral, mas também sem aquela reentrância, e na parte à direita, que é uma representação também de subterrânea. E para a representação da altura dos edifícios, a norma que nós temos é que o atributo da altura vai desde o terreno até à parte mais alta do edifício, sem contar chaminés, antenas, etc., artefatos. Também temos ali um esquema para perceber bem. Claro que há mais aqui, numa face posterior, pode-se enverdar também por uma altura que tenha outro critério. Na altimetria simplificamos várias coisas, definimos novos atributos, por exemplo, o limite 3D da área plana que não tínhamos ainda, mas também é opcional, novos pontos esgotados, e aqui a alteração mais profunda que foi a criação do novo objeto, ou seja, passamos a ter 61 objetos no modelo, que é a construção na margem, com 2 atributos obrigatórios, que é o nome e o tipo de construção, além dos atributos obrigatórios habituais, da geometria, essas coisas. Decidimos isto porquê? Porque de facto achamos que a quantidade de situações onde se podia aplicar isto, de falar em construção na margem, justificava construir um objeto à parte. A construção da margem tem os molhos, os cais, as rampas de acesso, uma série de atributos. Na hidrografia, por exemplo, introduzimos na lista de valores o atributo charco ou poça, que ainda não existia, o curso de água entubado também. Quanto? Ok. Nos transportes introduzimos a escapatória da autoestrada, que ainda não tínhamos, que é um aspecto importante. Também a guarda de segurança nas vias rodoviárias. Nas construções introduzimos um atributo opcional de número de pisos. Enfim, uma série de coisas que estão aqui a ver. Isto é tudo resultado desta interação que veio havendo com os utilizadores e internamente próprio, para irmos melhorando o modelo V1. E na toponímia introduzimos Lomba, Baixada e Val. E finalmente também fizemos algumas alterações às regras. A regra de dupla geometria, em que eliminamos ali na construção poligonal, da consistência tridimensional, só estava coerência, passamos também a contemplar a consistência tridimensional. Isto são regras gerais, não é? E nos polígonos fechados artificialmente, que era uma coisa que dava sempre alguma confusão quando o polígono extravassa a área de trabalho, por onde é que se corta? Pela área de trabalho, dá-se a volta ao polígono.
é difícil, não conseguimos estabelecer uma regra, apenas acrescentamos aquele advérbio consideravelmente, é uma questão de bom senso, mais do que outra coisa. Nos pontos escutados, reforçamos a definição para dar o caráter cartográfico, isto é uma norma para a produção de cartografia também, e para a organização dos dados de cartografia. A largura da margem largamos um pouco, criamos uma nova norma para o comprimento das linhas de água a partir da qual é obrigatória a sua representação. A representação dos aeródromos também estava, a interrupção da via, quer nas vias ferroviárias, quer nas vias rodoviárias, quando há uma interseção, como é que se materializa isso de uma forma mais correta. Enfim, uma série de aspectos que referimos nas várias regras específicas. Portanto, as regras específicas, como eu disse há bocado, aplicam-se a cada tema, por isso são específicas. E criamos regras para a representação da água artificializada também, e é isto. Desculpem lá ter passado um bocado de tempo. Obrigado. Temos tempo por agora para uma questão rápida. Ok. Não havendo questões, então, agradecer mais uma vez. Faz tudo o que eu faço a mim perguntar a mim próprio Agora que não fiz. sobre isto. Quando nós vamos fazer a base de dados nacional de cartografia e com este modelo, a ideia é essa. E uma questão que é interessante é sabermos que volume de features de objetos é que vamos ocupar com esta base de dados. Eu penso que poderemos andar numa volta dos 100 milhões de features que vamos precisar, que vamos enquadrar neste projeto, quando ele estiver concluído. Isto para o Postgres e PostGIS não é complicado. Lida bem com isto. Por exemplo, o IGN francês, quando iniciou a trabalhar com PostGIS em 2008, 2009, lidava com 150 milhões de features. O Ordnance Survey, que tem muita aplicação em PostGIS, lida com 500 milhões de features. Portanto, nós vamos tentar fazer para uns 100 milhões, a ver se consegue. E não há, já agora faço uma questão, não há nenhum plano de ter versões em resoluções mais simples para uma visualização mais rápida? Portanto, a informação será esse número, mas não há previsão de se aplicar métodos de generalização para simplificar a visualização? Não, para a visualização, estás a falar da visualização, aquilo que eu disse de regras de visualização. Sim. Nós estamos a tentar desenvolver isso. Até, e para impressão também. Não só para a visualização, como também para a impressão. E já temos algum plugin, depois acho que os meus colegas vão falar nisso, precisamente para criar uma simbologia que permita uma melhor interação, mas ainda não está feito. Está em desenvolvimento. Ok. Tá. Então, não havendo mais questões, passávamos à apresentação seguinte, que será o colega Gonçalo Benaias, esse que é, do título Informação Geográfica da Referência de Poblaciones. Apresentação e estado atual do projeto de Informação Geográfica de Referência do Instituto Geográfico Nacional. Okay.
Buenos días, buen día. Gracias a la Dirección General del Territorio por organizar las jornadas y gracias a todos los asistentes por el interés. Soy Gonzalo Benayas, trabajo en el Instituto Geográfico Nacional y voy a presentaros el proyecto de información geográfica de referencia de poblaciones. Bueno, vamos a ver las poblaciones como información de referencia, cuál es la definición de población que utilizamos, cómo es su producción, qué usos están utilizándose o están previstos para esta información y cuál es el acceso a estos datos. Bien, poblaciones como información de referencia. Pues todos los países y sectores públicos necesitan información geoespacial para desarrollar y la toma de sus decisiones. La información geoespacial es muy amplia, hay muchas temáticas y algunas de esas temáticas son las que vertebran el territorio, las más importantes, ¿no? Pues redes de transporte, ortoimagen y entre ellas están las IGR poblaciones. La información geográfica de referencia debe proveer una localización precisa, debe estar construida lo que se llama bottom-up, desde el mayor grado de detalle, y luego ir generalizándola hasta el siguiente nivel de escala. Debe permitir la combinación de datos, es decir, la utilización de estándares disponibles. Debe estar sometida a un proceso claro de mantenimiento, de un flujo de actualización. Cada vez es más importante que desde que haya un cambio en el territorio, pues quede reflejado en los datos que estén a disposición de los usuarios. Y por último, debe ser oficial, debe estar producida y facilitada desde un organismo competente. Bueno, pues Naciones Unidas, el Grupo de Gestión de Información Geográfica, hizo un ejercicio de, en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ver cuáles eran las temáticas que necesitaban para hacer el cálculo de índices que les fueran diciendo cómo se acercaban o no a esos objetivos. Pues como veis, settlements es uno de los temas que necesitaban tener para el cálculo de sus indicadores. Luego vais a ver que poblaciones no solo está relacionado con estos buildings and settlements, sino que también los nombres geográficos y el uso del suelo está relacionado en nuestra definición de poblaciones. A nivel europeo, Copernicus, el proyecto de observación terrestre de la Comisión Europea, pues hizo un ejercicio parecido, puso sus componentes, sus servicios y vio que los settlements eran uno de los temas que más se necesitaban en todos los servicios. A nivel España, pues tenemos la ley LISIGE, que recoge en su anexo 1 cuáles son las temáticas que deben trabajarse como información geográfica de referencia. Y entre ellas están las entidades de población. Luego hay un Real Decreto que encomienda al Instituto Geográfico Nacional la localización y la forma geométrica de las entidades de población. Eso es importante, localización y forma geométrica. Bueno, pues como vemos a todos los niveles, la información, las poblaciones deben ser tratadas con información geográfica de referencia en conjunto con otras temáticas. Así es como nace el proyecto de IGR Poblaciones, que es un proyecto que se desarrolla en la Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio del Instituto Geográfico Nacional, y el objetivo es la localización y la forma geométrica de las poblaciones, haciéndolo sobre el parcelario catastral, identificándolas con su código estadístico y su nombre oficial. Bueno, pues todos entendemos, ¿no?, los municipios, que dentro de los municipios hay una serie de agrupaciones de edificios, cada una con su topónimo. Ese es nuestro ámbito de trabajo. La definición de población, ¿no?, es importante. A nivel Naciones Unidas, pues definen settlements como una colección de edificios donde una comunidad lleva a cabo actividades socioeconómicas, ¿no? Se está hablando de la cobertura del suelo edificada y habla de los usos socioeconómicos, no solo las viviendas, no solo el uso residencial, sino el resto de actividades. En Europa, Copernicus tiene una definición de settlements como el lugar donde la gente vive y o trabaja, y añade desde una gran ciudad hasta un asentamiento rural, incluso campamentos temporales o irregulares. Pues también estamos viendo que no solo se fijan en dónde están las viviendas o el uso residencial, sino también y o trabaja,
Y además añade el tema del tamaño. No pone ni por debajo ni por arriba un umbral para definir población, desde pequeño hasta gran ciudad. En España, el IGN, definimos las poblaciones como las agrupaciones de uno o más edificios, sus espacios asociados, los viales, las plazas, y conocidos por una denominación. Ahí añadimos ya el tema de la toponimia, incluyendo uso residencial, infraestructuras sociales o industriales. No nos ceñimos solo a la parte de vivienda. Bueno, pues estas agrupaciones de edificios las definimos geométricamente sobre el parcelario catastral, integrando el código de la unidad estadística de línea a la que pertenece, el nombre geográfico que identifica la agrupación, el uso poblacional representativo, así como otras características, ¿no? Entonces, como veis, para definir las poblaciones tenemos que trabajar a la vez con las unidades estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la toponimia, los usos del suelo, para quedarnos con los usos edificados, los distintos usos de las coberturas edificadas, y por último las líneas de referencia que utilizamos para definir geométricamente las poblaciones, en este caso el parcelario catastral. Esa es la parte literal. ¿Cómo luego geométricamente definimos las poblaciones? Pues tenemos distintos niveles. El nivel más desagregado es lo que llamamos las áreas de población. Son agrupaciones de edificios y sus espacios asociados generalizados por el uso predominante. Ahí tenemos el uso residencial, el uso de servicios, zonas verdes, industrial y el uso no edificado, que sea urbano pero no está edificado. Otro nivel de representación de las poblaciones es lo que llamamos la envolvente, la generalización de esas agrupaciones, edificios y sus espacios asociados, identificados por un nombre. Independientemente del uso de esos edificios, todos los edificios que pertenezcan a un topónimo, pues creamos lo que llamamos la envolvente. Y otro nivel de definición es el puntual, la localización puntual, las coordenadas que o son un centroide automático de las envolventes o son coordenadas proporcionadas por una fuente de referencia. La producción de las poblaciones, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues el objetivo es la localización y la forma geométrica de las poblaciones. Si cada uno de nosotros tuviera que dibujar la forma geométrica de esa población de ejemplo, pues cada uno tendríamos un resultado diferente. No solo por la subjetividad de la fotointerpretación, no coincidirían los vértices que cada uno utiliza, sino porque aunque definamos muy bien y unifiquemos los criterios para obtener esa forma geométrica, cada uno de nosotros puede utilizarla, puede tener la necesidad distinta de esa población, ¿no? Si queremos, por ejemplo, utilizarlo para calcular la densidad de población, pues lo más normal es que nos fijemos en la parte residencial de servicios, ¿no? No vamos a dividir el número de habitantes por los metros cuadrados de las zonas no edificadas o industriales. Pero otro usuario a lo mejor necesita, pues en cartografía, por ejemplo, se simbolizan distintos los edificios industriales que los residenciales. Entonces necesitaría dos geometrías para cubrir sus necesidades. Un servicio de localización donde simplemente quiere poner el nombre y que le haga zoom a una zona, necesitaría la forma geométrica de localización de manera puntual. Entonces lo que vemos es que cada usuario necesita una forma geométrica distinta para cubrir las necesidades. ¿Cómo nosotros vamos a elegir la forma geométrica si queremos intentar cubrir el mayor número de usuarios? Pues tenemos un problema. Cada usuario va a necesitar una forma geométrica distinta. Para solucionar este problema, lo que hemos hecho ha sido definir una base de datos de forma que permite la múltiple representación de las poblaciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en este caso de ejemplo del que hablábamos, nosotros registramos esta población en base de datos de esta manera. Estos son lo que llamamos las áreas de población, lo que habíamos visto antes, que son geometrías, que son la generalización de los edificios y sus áreas asociadas con un uso predominante, que llevan un identificador que nos lo vincula a una tabla alfanumérica. De esta manera, un usuario puede primero filtrar el contenido que a él le interesa por medio de lo que llamamos el catálogo, la tabla alfanumérica. Podemos hacerlo pues una provincia en concreto, una tipología, solo las capitales, poblaciones de más de no sé cuántos habitantes o de menos, o una localización por un bounding box. Y una vez que tienes el contenido de las poblaciones que a ti te interesan, puedes filtrar los usos
que componen la forma geométrica que tú necesitas. Pues si lo que queremos es sacar por ejemplo, un urban sprawl, ¿no? Un estudio de hacia dónde se va a distribuir a lo largo de los años, por dónde va a crecer esta población, pues necesitaríamos todos los usos, ¿no? Ese uso gris es el no edificado, que puede estar ya urbanizado, ya tiene calles, ya tiene servicios como iluminación o electricidad, pero no está todavía desarrollado. Pero ese es justo el uso más importante para la gente que utiliza las poblaciones para temas de urban sprawl. Gente que hacerlo que sus usuarios que necesitan esta información para, por ejemplo, lo que hablábamos de densidad de población, pues filtraría y se quedaría solo con los usos residenciales, ¿no? La zona roja o la zona roja, incluso la amarilla, que son los servicios que siempre suelen estar bastante intercalados. Entonces, así es como podemos o pretendemos cubrir la necesidad de distintos usuarios. La producción, el sistema productivo tiene este esquema, son 3 fases. Lo primero que hacemos es una compilación de fuentes. La segunda fase es, lo primero que hacemos es coger, por ejemplo, de catastro todos los usos que son compatibles con pertenecer a una población. Y una vez que tenemos esas parcelas, tenemos que identificar que eso es la fase 1, en la fase 2 lo que hacemos es juntar cada parcela a qué población pertenece, lo que llamamos asociación. Y luego la parte de la fase 3 es la de delimitación. Por un lado delimitamos, como hemos visto, respecto al uso predominante y por otro lado respecto a la toponimia, sacando esos 2 productos, ¿no? Ahí sacamos las áreas de poblaciones y el catálogo, que es lo que nos permite luego sacar distintos productos ad hoc a cada uno de los usuarios. Como hemos visto antes, una de las características de la información geográfica de referencia debe ser su mantenimiento, ¿no? Entonces, si hiciéramos esto de manera digital, fotointerpretada sobre ortofoto, pues el mantenimiento sería muy complejo. Tendríamos que volver a ver sobre la ortofoto esto. Sin embargo, utilizando catastro y otras fuentes de información podemos detectar dónde ha habido los cambios y, como veis, la mayor parte de los pasos son pasos automáticos, dejando la parte manual o semiautomática para los controles de calidad. ¿Qué usos están previstos o están ya siendo utilizados de la información geográfica de referencia de poblaciones? Bueno, lo primero es la representación cartográfica de poblaciones, ¿no? Ya los productos del instituto pues tienen integrados el resultado de los núcleos de población de IG Repoblación. Georreferenciación de los nomenclatores, ¿no? Pues esos listados, los nomenclatores son listados alfanuméricos donde guardan la toponimia oficial, pero que muchas veces han perdido la geolocalización. Ya no se sabe el topónimo a qué grupo de edificaciones pertenece. Entonces, bueno, nosotros utilizamos esta información para cubrir sus necesidades. Servicios de geolocalización, donde simplemente por un nombre quieres hacer un zoom a una zona, pues también estamos integrados en ellos. En el caso de los datos de alto valor, pues quizá el uso de georreferenciar las estadísticas es el uso más importante respecto a esto. Como no todas nuestras poblaciones tienen el código estadístico de la entidad de población a la que pertenece, cualquier estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística se puede georreferenciar sobre nuestros datos. Y no existe otra base de datos que permita esto a nivel nacional. Bueno, completar el modelo de datos direcciones. Antes mi compañera Alicia hablaba de la complejidad de las direcciones. Pues al final dentro de un municipio hay la misma calle en 2 núcleos distintos y no hay un atributo que lo permita. Bueno, pues integrando la población a la que pertenece es un atributo que ya te quita la ambigüedad a qué núcleo de población se está refiriendo. Otro uso que hemos hecho ha sido la georreferenciación de zonas de cobertura del programa de extensión de banda ancha para llevar telecomunicaciones a zonas grises y blancas donde no había operadores que permitieran esto es fibra. Cálculo de indicadores para el sistema de información urbana del MITMA y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También hemos utilizado la información geográfica de referencia de poblaciones. Un mapa de suelo industrial que estamos desarrollando. Para los servicios de emergencia del 112 también nos utilizan para saber si cuando tienen geolocalizado un incidente, si entra dentro de la envolvente, lo que hacen es llamar a la policía local
y si quedan fuera de las envolventes utilizan la Guardia Civil. Geomarketing, empresas que han utilizado nuestra base de datos para encontrar nichos de trabajo, nichos de negocio, y bueno, siempre hay usos que como nuestra información está disponible del usuario, pues nunca sabes para qué nos están utilizando. Gracias. Bueno, como decía, el uso a lo mejor que más tiene relación con los datos de alto valor quizás sea la de georreferenciación de nombres geográficos, que en el reglamento de ejecución aparece en el apartado 1 del anexo, y georreferenciadas estadísticas a nivel por debajo del NUC 3, ¿no? El reglamento solo habla de llegar hasta NUC 3, pero nosotros podemos llegar a nivel submunicipal, es decir, dentro de los municipios, en cada uno de los núcleos de población, como habla en el anexo, en el apartado 4 del anexo. Y como decía, no hay otra base de datos a nivel España que permita hacer eso. Vale, ¿cómo accedemos a estos datos? ¿Cómo los tenemos publicados? Pues a partir del centro de descargas del CENIT, ahí en la información geográfica de referencia están las poblaciones. Está disponible la versión 2020, que es la primera versión que hicimos automática y completa de todo el territorio con un control de calidad, ¿no? Al final de la compilación hicimos un control de calidad para asegurarnos que cumplían las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas que acompañan este producto, también actualizadas, están disponibles en la web. Dentro de la web del IGN hay un apartado de poblaciones con más información sobre el proyecto. Y próximamente, si no es esta semana, será la siguiente, espero, vamos a lanzar un visualizador. Un visualizador que no necesitas descargarte los datos para hacer los filtros, sino que tiene una herramienta para crear los filtros y descargar el resultado, para añadir incidencias que nos lleguen al proyecto y ir cada vez mejorando esta información. Tenemos un buzón de correo electrónico genérico que cualquier duda o consulta, ahí estamos encantados de atenderos. Y nada más. Obrigado, muchas gracias. Portanto, temos tempo para uma questão rápida. Ali, várias. Hola. Enhorabuena por el trabajo, ¿eh? Un esfuerzo importante. Te quería preguntar, sobre todo, cuando has hecho referencia a la capacidad que tiene esto de integración con el nomenclátor geográfico y en consecuencia la explotación estadística y tal, si tenéis previsto intentar hacer alguna convergencia con el proyecto del Instituto Nacional de Estadística de Padrón Online, que me imagino que conoceréis. Yo hablo desde una comunidad autónoma que tiene la fortuna de ser agencia cartográfica y oficina estadística simultáneamente, pero la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, bueno, en todas, menos en una, está separada la agencia cartográfica y la oficina estadística, ¿no? El padrón online va a permitir tener una actualización más, hombre, no va a ser en tiempo real, pero sí de lo que conozco del proyecto. No va a haber que esperar a principios de año para tener una actualización padronal, y hay una operación que se deriva del padrón, una operación estadística que está en el Plan Nacional de Estadística de España, que es la generación del nomenclátor geográfico, que se supone que es la segunda gran objetivo que tiene el padrón online. Se llama padrón online, pero su gran objetivo es hacer una gestión territorial del nomenclátor, que hasta ahora no la tenía, ¿no? Entonces te quería preguntar si tenéis previsto hacer alguna convergencia en este proyecto, porque nosotros de Andalucía lo vemos como la solución a muchos proyectos, que van desde la dirección postal, de los individuos que viven en España, hasta la explotación territorial de los nomenclatores geográficos, ¿no? Entonces te quería preguntar si hay algún plan sobre esta materia. El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Nacional han firmado un convenio, y uno de los puntos del convenio es colaborar entre los dos organismos para obtener la georreferenciación de las entidades de población coherentes. Es decir, que uno de los usuarios es el Instituto Nacional de Estadística, y a partir de los datos de IGR Poblaciones sacamos un producto ad hoc para ellos, que es cómo necesitan ellos los núcleos de población. Y luego el resto de entidades de poblaciones, singulares y colectivas, estamos trabajando en ello para dar una aproximación automática y que ellos terminen de georreferenciar su nomenclátor geográfico. Entonces, espero, va a ser lento, pero poco a poco vamos a llegar a converger y tener un nomenclátor geográfico
que pueda georreferenciar todas las entidades de población y que sea coherente con IGR población. Así que sí, espero que sí. Gracias. Mais uma questão? Hola, ¿cada cuánto tiempo se actualiza? ¿Cómo lo actualizáis? Y otra pregunta, como habéis tomado decisiones que no están definidas en Europa, ¿los otros países también han tomado estas mismas decisiones o cómo os habéis puesto de acuerdo, etcétera? Pues la primera pregunta, queremos actualizar anualmente. Queremos. Esta, la que hemos publicado el año pasado es información, o sea, es todos los datos de referencia están a fecha 2020, pero queremos ahora en el 24 publicar el 23 y ya esa había sido la primera, tenemos que hacer todo el desarrollo, pero ahora que creemos que somos capaces de anualmente actualizar esta información. También hay un cambio y es que la base geométrica van a ser las parcelas catastrales, pero con los usos para aprovechar todo el trabajo de SIOS de alta resolución. Entonces eso también va a ser un cambio que nos mejore, pero todos los años. Nombres oficiales y número de habitantes y tanto la geométrica, todo va a ser anualmente al año anterior. Y respecto a la segunda pregunta, que era sobre Europa, pues es verdad, las poblaciones no están en Inspire. No hay un modelo que puedas cubrir para que todos los países estén así y yo imagino que no entró porque hay países que lo tienen solucionado de otra manera. Hay países que sus poblaciones son entidades administrativas submunicipales y lo tienen solucionado así. Son unas líneas que llevan la información de las líneas municipales. Otros son entidades estadísticas, es el Instituto Estadístico de cada país el que define su modelo, su subdivisión del municipio en entidades estadísticas. Pero en nuestro país no estaba solucionado. Entonces creo que hemos hecho una operación de intentar combinar las necesidades de todos para llegar a un solo. Ok, obrigado. Gracias. Passamos então à próxima apresentação, que será feita pelo André Serronha, visualização da cartografia baseada no modelo CARTOP, ferramentas de visualização e conversão dos dados. Espera, tem que sair daqui. Aqui. Dá para ver o rato. Sim, pois tenta fazer. É que não temos sítio para meter a cara. Para o computador. Ok. Ok. Então, muito boa tarde a todos já, ou bom dia, porque ainda não almoçamos, não é? Pronto, esta apresentação vou-me focar aqui em aspectos de visualização de cartografia baseada no modelo CARTOP. Antes de mais, antes de entrarmos propriamente nesta matéria, queria complementar um bocadinho aqui a apresentação do Artur Seara, que teve aqui alguns aspectos. Queria agradecer aqui aos coautores e principalmente também à equipa da homologação de cartografia, que tem aqui alguns elementos presentes e outros que não estão. A evolução do modelo Ricardo CARTOP, temos vindo a falar sobre isto desde que as novas normas foram evoluindo desde 2019, em várias GIDs, 2020, 2021, ENIGs, no quarto encontro de utilizadores QGIS, que foi este ano, na semana passada na 10ª Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia, e hoje aqui neste evento, para dizer que já passou por um processo evolutivo da versão 1.0 para a 1.1 e em princípio no final deste ano teremos a versão 2.0. O que é o modelo Ricardo CARTOP? Gostámos deste slogan com que fomos brindados na apresentação do encontro de utilizadores QGIS, que é o Open Source a bem da causa pública. Estas palavras
que estão aqui entre aspas, foram feitas pela organização, a Direção-Geral do Território, a entidade responsável pela homologação de cartografia topográfica, usa e disponibiliza do modelo de dados assente em tecnologia de código aberto, PostgreSQL, PostGIS e QGIS. Está aqui o vídeo e o programa do encontro. Queríamos acrescentar, é por isso que aparece aqui esta parte azul, que a Direção-Geral do Território também pode produzir cartografia topográfica oficial. Então, isto é uma breve nota, está muito pequenino, mas depois é para ver mais tarde. Quem ainda tem dúvidas sobre o que é a homologação de cartografia, gostaria só de frisar que é um aspecto aqui importante, que a homologação é uma certificação, ok? Muitas vezes confunde-se aqui alguns aspectos, mas só para dizer que a homologação é digamos que é uma certificação do cumprimento das normas técnicas. É requerida pela entidade produtora ou proprietária da cartografia topográfica. O que acontece atualmente é que a produção no nosso país, ao longo dos anos, é feita de forma descentralizada e foi estudado aqui o custo-benefício para a recolha obrigatória e opcional de alguns objetos e dos seus atributos aqui para este modelo CARTOP. Tem ali o link, podem consultar mais tarde todos os detalhes para como é que é feita a homologação. O modelo CARTOP, o que é? É toda esta panóplia que temos aqui na página da DGT, em que temos normas e especificações técnicas, temos no GitHub um espaço reservado onde disponibilizamos as próprias especificações técnicas, dicionário de objetos, com esquemas e fotografias sobre todos os objetos e atributos, etc., onde inclusivamente podem colocar questões, como o Artur Seara já mencionou, no espaço do GitHub, respondemos sempre que é possível, tentamos da forma mais célere responder a estas questões. São estes temas todos que temos aqui de uma forma resumida os links de como é que podem depois consultar toda esta informação, porque temos também lá a própria base de dados para descarregar. Este, como já foi dito pelo Artur Seara, isto é o resultado de um processo colaborativo e participativo. Muita gente está nesta sala, participou, é alinhado com a diretiva INSPIRE, foi avaliado e testado em ambiente de produção com as empresas, está informação desagregada em 2 níveis de detalhe, nível de detalhe 1 para cartografia 1000 e 2000, nível de detalhe 2 para cartografia 5000 e 10.000, é organizada por temas, temos aqui toda a informação onde pode ser descarregada a base de dados e como é que a base de dados foi evoluindo ao longo das várias versões. Digamos que a informação está estruturada para uma possível constituição de redes de transportes, rodoviária e ferroviária e também hidrográfica. Não está completamente feita a parte dos nós multimodais, porque são coisas que, ou seja, nós preparamos as coisas para serem constituídas, mas não constituímos a parte de passagem de uma rede para a outra, se for necessário. Nesta parte dos transportes. Como é óbvio, não temos rotas de aviões, nem rotas de transporte marítimo e fluvial, foge um bocadinho do âmbito desta cartografia. Temos o dicionário de objetos, já falámos, e temos aqui então os repositórios todos também aqui em baixo, porque além do repositório do RECAR, também temos um repositório para o plugin e o repositório de scripts SQL que fomos desenvolvendo e aqui colocando. Isto é um aspecto apenas para terem o resultado das atuais especificações técnicas. Temos aqui um zoom inferior à escala 10.000, só para verem o aspecto da cartografia com alguma simbologia. Alguns elementos são a 3D, sendo que este 3D é a dimensão XYZ, não entramos aqui com volumes, que depois, isto digamos que é uma espécie de um modelo digital do terreno, se for feito 2,5D, só para terem ideia, porque o INSPIRE trata as coisas 3D como pode-se tratar ao nível dos edifícios com volumetria, e temos nos edifícios, digamos que uma forma mais simplificada da recolha dos edifícios. E depois, pronto, disponibilizamos à geocomunidade um plugin, vou focar esta parte, está aqui em negrito, mas também queria falar, esta parte está aqui em negrito, a parte do CARTOP para QGIS, porque o tema desta apresentação é a visualização da cartografia, não é? A forma como disponibilizamos no plugin uma parte para acedermos à base de dados e vermos logo com uma simbologia simplificada conexão à base de dados e como é que a cartografia fica logo com uma simbologia, e também temos um projeto QGIS onde estabelecem mais relações do que aquelas que o plugin efetua. Então, temos aqui estes links todos. Também queria só dizer que o plugin, além desta parte de CARTOP para QGIS, também possibilita a exportação de uma base da informação que está numa base de dados para os formatos GeoPackage, GeoJSON
e shapefile, sendo que só aconselhamos a fazer isso se for preciso dar os dados a alguém. Queremos que toda a gente trabalhe neste modelo e que tire o máximo partido de uma base de dados relacional no Postgres PostGIS. Pronto, depois o meu colega Henrique Silva vai falar sobre a parte da validação das regras CarTop e também temos outra opção no plugin para pegarem dados de cartografia já revogada e portar essa cartografia com os mapeamentos possíveis a partir de CAD e integrarem no que nós chamamos o modelo aproximado do CarTop, uma base de dados intermédia que, como é óbvio, o CAD não consegue de uma forma direta passar toda a informação para a base de dados do modelo CarTop como ele está desenvolvido. É claro que muitos dos objetos que não passam para essa base de dados ficam no que nós chamamos um purgatório, ou seja, os dados não desaparecem, ficam ali umas tabelas à parte e podem ser manipulados posteriormente. Mais coisas, temos aqui mais uma série de coisas que não vou falar. Trabalhamos no âmbito da homologação com atividades internas, na DGT, com plugins e outras ferramentas que desenvolvemos para os nossos técnicos poderem trabalhar. Mais coisas. Ok, concretamente o plugin, então, falar na parte só do podem descarregar, temos aqui vídeos a explicar como é que podem fazer esse descarregamento. Só mostrar esta parte do CarTop para QGIS, para dizer que temos então aqui o repositório do plugin, temos aqui vídeos e instruções, de forma fácil conseguem fazer isso, e adicionamos então um projeto QGIS, as camadas que o utilizador entender, a partir da nossa conexão a uma base de dados Postgres PostGIS. Alguma simbologia simplificada, como é óbvio, que consegue-se logo ver com este aspecto. Existe aqui algumas relações entre as tabelas e as respectivas listas de códigos, não tem relações entre alguns temas e tem poucas etiquetas, e então surgiu a necessidade de darmos instruções na nossa página, como é que podem, a partir de uma base de dados de exemplo que nós disponibilizamos, se quiserem, com esta base de dados ou com outra qualquer, pode ser a base de dados que o vosso município, por exemplo, faz a homologação, podem, com instruções de como é que podem editar um fecheirinho de projeto QGIS, correm um scriptzinho para fazer essas relações e então ficam com estas relações todas feitas num novo projeto QGIS. Temos só aqui um exemplo que dessas relações aqui no modelo ML, por exemplo, podem ver como é que um equipamento de utilização coletiva se liga a um edifício ou uma área artificializada ou ambos. Temos aqui um exemplo também de gama de entidade de relacionamento. No dbeaver podemos ver as relações que também existem de N para N entre os segmentos das vias e o próprio nome das vias, porque, por exemplo, num segmento podem passar vários itinerários de estradas. Ok? Pronto, isto é mais ou menos um aspecto, com ortofotomapa da cartografia vetorial homologada a nível de detalhe 2, 10.000 de 5 temas aqui do município de Évora. Aqui um aspecto sem hortas, assim um zoom um bocadinho afastado. Estamos a ver aqui a Praça do Giraldo, alguns por aqui. E vemos aqui algum detalhe dos edifícios, já com a simbologia muito virada aqui para a parte da utilização e forma dos edifícios, ok? Várias cores diferentes, porque, como vos vou falar, olhamos para o modelo antigo e agora tentamos replicar algo um bocadinho novo com algumas mudanças. Quando eu digo modelo antigo, era o modelo numérico cartográfico que existia anteriormente, já vamos falar um bocadinho sobre isto. Então, o que é que aquele plugin para este projeto que a GIS faz? Se executarmos esse plugin, vemos que, por exemplo, depois o Henrique vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas está aqui um exemplo desse plugin que é, todas as curvas de nível têm um Z, com o cálculo da mediana consegue-se logo pôr aqui um rótulo com a curva de nível correspondente. Então, temos mais simbologia para mais tipos de estrada e mais combinações entre vários atributos, inclusivamente temos aqui um que é, às vezes pode fugir um bocadinho do âmbito da cartografia, mas este produto vai mais para além da cartografia tradicional, porque temos o sentido das vias, o sentido de tráfego das vias de comunicação. Temos formulários desenvolvidos, também temos aqui uma rotunda aqui de Évora, em que podemos ver nos formulários, por exemplo aqui, que se clicarmos numa rotunda, os vários itinerários de estradas que por ali passam, ok? Porque temos uma regra específica que se passa por ali uma estrada, todos os segmentos daquela rotunda têm que ter o nome daquela via, inclusivamente se a rotunda tiver nome. Ok? Pronto. Este modelo de dados é completamente transparente e aberto, cartografia homologada, o que é que acontece neste momento? Se formos ver ao SNIG, muita desta cartografia tem restrições, não é? Ou seja, não são dados abertos, os municípios
Como é óbvio, tem aqui um custo e muitas vezes não disponibilizam essa cartografia ou podem disponibilizar de forma indireta, quebrando a ligação com algumas fontes de dados, etc. Com possíveis atualizações, etc. Pronto, para dizer que não são dados abertos, então agora depois surge, como já sabem, a Diretiva de Dados Abertos, em que existe aqui uma série já foi falado muito, ontem já falámos muito sobre os dados abertos e como é que tem que se implementar esta Diretiva dos Dados Abertos, tudo o que está aqui subjacente com os High Value Datasets. Surgiu também aqui, no Decreto-Lei de 130/2019, o conceito de Base de Dados Nacional de Cartografia, em que queria só frisar estas palavras-chave, partilhado entre a DGT e as entidades proprietárias da informação, política de dados aberta, cartografia oficial ou homologada a escala igual ou superior a 10.000. Como é óbvio, então, os dados, toda esta panóplia vão ser dados abertos. Numa fase 1, temos estes temas que vão ser adquiridos, que apareceu ali em baixo: transportes, construções, ocupação do solo, apenas áreas artificializadas, infraestruturas e ortofotomapas, e numa fase 2, altimetria e hidrografia a partir dos dados LIDAR. Como é óbvio, depois terá que ser repensado o modelo de atualização desta base de dados com a cartografia homologada. Todo o processo de reconstituição de atualizações e como é que todo este modelo pode ser operacionalizado tem que ser, de alguma forma, depois repensado. A jusante deste processo, primeiro queremos é constituir esta base de dados nacional de cartografia. Houve aqui alguns aspectos para a harmonização dos dados, entre a administração local e a administração central. Tentámos, a partir de catálogos de revias com o IMT, que é a entidade reguladora dos transportes rodoviários, e também com o IP numa parte dos transportes ferroviários. Tentámos, então, de alguma forma, que os catálogos sofressem, os identificadores fossem únicos. Também utilizamos uma coisa que sabemos que alguns municípios não funcionam bem com o INE, mas também sabemos que, por outro lado, há municípios que com o Ficheiro Nacional de Alojamentos e a base de georreferenciação de edifícios tem a parte 2 deste catálogo, que são os arruamentos ou artérias, como agora designam, nestes novos censos de 2021, em que temos também abreviaturas para todos os arruamentos, etc. Pronto, como é óbvio, temos que ter numa infraestrutura este aspecto de ter aqui um cartão de identificação. É basicamente, as coisas têm que começar a ter quase um bilhete de identidade, para depois ser mais fácil atualizar as coisas no futuro, e quando forem aqui, digamos, de alguma forma introduzidos nesta infraestrutura, é preciso, não é, deixar que a relva não morra, temos que atualizar, temos que integrar ciclo de vidas dos objetos, histórico, identificadores permanentes, e de como é que estes objetos, quando forem mudados, como é que isto pode-se processar, tudo isto. Pronto, também está ali o Rui Cavaco, ele que não nos esmoreça, porque também existe aqui um GitHub dele com o ciclo de vida de objetos. Nós temos várias ideias. O Rui Cavaco da Câmara Municipal do Porto está ali, aqui dentro, ele que não esmoreça, cá existem muitas ideias para a parte do ciclo de vida dos objetos, e ele tem um GitHub com isso. Pronto, e desta forma conseguimos então chegar depois então a toda esta transformação digital e digamos que à parte de como é que conseguimos de alguma forma reportar para a Diretiva Inspire. Depois, só para finalizar, existe aqui a parte então da simbologia que, com esta base de dados nacional, surge esta ideia então de voltarmos um bocadinho ao passado, de como a cartografia está organizada segundo estes temas nesta ordem pré-estabelecida. Naturalmente existem sobreposições de objetos, aplicamos transparência numa série de camadas. Como é óbvio, há aqui muitas dificuldades na legibilidade, porque também é difícil andar aqui com regras de representação cartográfica, principalmente pela parte das obras de arte, em que há elementos a atravessar e a serem atravessados de forma ou no subsolo ou por pontes, etc. E então estamos a tentar melhorar esta simbologia com base na informação, como já tinha dito, do passado, com o Inkscape. Também andamos a reconstruir símbolos. Queremos basicamente um modelo dinâmico de impressão para cada folha da carta topográfica no NDD2, sabendo que há muito trabalho aqui a ser feito. Então pegámos na informação do passado e tentámos colocar uma cartografia que ao mesmo tempo fosse possível visualizar no ecrã e desse para imprimir à escala 10.000. Então quisemos
aproveitar ao máximo a informação que já existe e temos aqui, digamos que os aspectos de cada linha, como é que é a cor, etc, etc, para pontos, linhas, já não tenho muito tempo, e para polígonos, aqui ainda há linhas. Existem aqui algumas regras que as próprias linhas têm várias camadas, como é que podemos melhorar esta simbologia. Temos aqui a parte dos atravessamentos, que nem sempre é fácil, de obras de arte, ou por exemplo, aqui uma passagem superior ou uma passagem inferior. A parte de marcadores SVG, em que fizemos aqui alguma simbologia para um exemplo da margem rocha. E depois temos aqui um videozinho só a mostrar rapidamente como é que a cartografia pode ser visualizada, clicando na informação e tirando aqui o partido dos formulários que existem. Pronto, isto é aqui um aspectozinho muito geral de como é que, ou seja, navegar no QGIS sobre esta informação, com um desempenho rápido, não está a ser igual ao meu, mas que ainda falta, são 17 minutos. Pronto. Depois, então, para automatizar tudo isto, esta parte da impressão, resolvemos utilizar aqui o QGIS Atlas, automatizando aqui a produção do layout. Ok? Parâmetros dinâmicos, estamos a construir isto com parâmetros dinâmicos, seccionamento 10.000, pode ser metido aqui outro qualquer seccionamento, conseguimos automatizar, se quiséssemos meter seccionamento à escala 2.000, por exemplo. Só à escala 10.000 são 2.448 folhas de Portugal continental. Aqui é só um aspecto muito rápido, também estou mesmo quase a finalizar, faltam cerca de 2 slides. Só para dizer que, ele agora vai avançar, temos a legenda, temos aqui as quadrículas em coordenadas geográficas e retangulares no ATRS 89, PTTM 06. A automatização, temos no seccionamento o nome de cada folha, temos inclusivamente esta parte aqui que está a mostrar que mete logo automaticamente as folhas adjacentes para determinada folha e contamos disponibilizar isto o mais rapidamente possível, quando acharmos que temos os parâmetros de qualidade mais ou menos necessários, para, por exemplo, um município que queira também ele, de alguma forma, gerar um produto para PDF ou papel, poder de alguma forma ter esta funcionalidade dentro do seu projeto QGIS. Vamos a ver aqui um exemplo de 2 folhas adjacentes, em que só não temos a informação aqui do lado, nem deste lado nem do outro, é a folha de Faro e a folha de Montenegro, para dizer que isto é uma homologação do processo de Faro e como tal só tem o município de Faro. Depois pode-se pegar no tema da hidrografia, é como um exemplo e digamos que imprimimos para PDF ou para papel o tema que quisermos, basta ativar ou desativar temas, não é? Inclusivamente quem num município esteja, tenho aqui 19 minutos, quem no município esteja, não tenha possibilidade de ter uma infraestrutura muito completa, pode instalar o QGIS Server, também é uma plataforma open source, é um servidor de mapas open source, podemos publicar serviços de mapas e também podem ser ainda publicados mapas interativos, pegando apenas no cheirinho de projeto QGIS e de forma simples, com esta simbologia, meter na internet, ou seja, uma forma muito simples para quem não quiser, para quem não tiver possibilidade. Sabemos que há municípios que em Portugal funcionam muito no 880 e como tal temos aqui uma forma de forma simples pegar no projeto QGIS e disponibilizar. É o último slide, só para dizer que é inestimável o valor do software aberto e também principalmente dos dados oficiais homologados e principalmente se forem abertos. Gostei muito da apresentação de ontem do Luís Ojeda, porque regular mapas é importante para viabilizar a condição do Estado em orquestrar o que vale para efeito público e também aconselho-vos a ver depois aqui esta apresentação do Paul Ramsey sobre a parte do open source do Unknowns. Ok? Só para finalizar com este videozinho aqui das fake news que surgiram muito em Portugal, não sei se recordaram daquele carrinho pequenino que o menino estava a brincar e a CMTV abriu as notícias com havia um carro submerso na Póvoa do Varzim. Então queria só fazer aqui uma comparação que às vezes parte da oficialidade também é muito importante. Ok? Peço desculpa por um minuto que passei dos 20.
O tema a seguir a apresentação seguinte é dentro do mesmo tema, eventuais questões faríamos no fim. Passávamos então para o Henrique Silva, validação da cartografia baseada no modelo Cartop, ferramentas de controle de qualidade. Então vou agora falar sobre as ferramentas de validação de cartografia Cartop que a DGT dispõe, portanto, para o controle de qualidade. Portanto, temos estas duas ferramentas, o plugin que o André já referiu e que tem um componente para validação, e um conjunto de scripts SQL também para a validação, que nós usamos regularmente na homologação da cartografia. Tanto o plugin como o conjunto de scripts estão disponíveis para download na nossa página de GitHub da DGT. O plugin, neste momento, o plugin foi desenvolvido pela Geomaster, para o QGIS, neste momento está na sua versão 1.5. Portanto, pode ser feito o download na página de GitHub. E, bom, então, ele tem 3 módulos, não é? Um é para visualização dos dados Cartop, o André mostrou um pouco. Depois outro é de validação, que vamos ver agora um bocadinho. E o terceiro módulo é para a importação do MNT, que o André também referiu isso. Portanto, temos aqui um diagrama do funcionamento do plugin, sempre com a ligação à base de dados. E, portanto, este componente que vemos aqui, validar regras Cartop, quando executamos este módulo, aparece um formulário. Antes disso, eu tenho aqui um diagrama, portanto, da sequência dos passos. Antes disso, temos que criar uma ligação à base de dados. Portanto, à base de dados queremos validar no QGIS. Porque depois aqui no formulário vamos usar essa ligação. Temos de definir que ligação é que queremos, qual é a base de dados que queremos validar, e depois ainda alguns outros parâmetros que têm que ser introduzidos. Por exemplo, normalmente os dados estão sempre no esquema public, portanto, aí normalmente não há grande dúvida, mas, por exemplo, o nível de detalhe tem que ser definido, que é crucial depois para a validação, assim como a versão da cartografia Cartop. Vou andar aqui para trás. Portanto, depois pomos a aplicação a correr, e a aplicação vai fazer aquilo que tem a fazer, validação sobre os dados, portanto, validando as várias regras, as tais regras específicas e gerais, já foi falado aqui também. E com esses erros, ele vai colocando em tabelas, tanto cria 2 esquemas para o efeito. Um é o esquema errors, que tem os erros individuais, e outro é o esquema validation, que tem os resultados globais. Para concluir, gera também um
um fecheiro PDF sobre todo o processo de execução. Podemos visualizar estes resultados facilmente no QGIS. Portanto, aqui temos um exemplo. Portanto, basta carregar as tabelas que estão no esquema Errors. E como vemos, temos aqui algumas tabelas que têm sempre a nomenclatura, portanto, com o nome do objeto e depois com a regra global ou regra específica que foi verificada. Portanto, aqui só estão as tabelas que têm erros. Não é? Portanto, se não houver erro nenhum para um objeto de uma determinada regra, portanto, ele não cria tabela. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um registro que é um curso de água-eixo, portanto está aqui assinalado a vermelho. Portanto, esta regra específica, a 491, esta regra quer dizer que cada curso de água-eixo tem de ter pelo menos 2 nós. Aqui aparentemente tem, mas depois se formos ver, vamos ver que, com mais detalhes, vamos ver que na realidade o eixo não está realmente ligado a um dos nós. A tabela, temos também outra tabela, que é a tabela Rules, no esquema Validations, e aqui temos todas as regras que o plugin verifica, com o seu nome, a sua descrição, os objetos que estão envolvidos, portanto, nessa validação por cada regra, e depois com o número total de entidades, o número de entidades que estão corretas e as que não estão corretas. E basicamente o módulo de validação é apenas isto. Claro que o apenas é muito relativo porque existem muitas regras, existem muitos objetos, existem muitos detalhes, portanto, a verificar. Por exemplo, tínhamos o plugin tinha um erro, não é? Que portanto, dava um erro se o trabalho tinha como área de trabalho vários registros para a área de trabalho. Porquê? Porque a Geolayer, que criou este plugin, portanto, pensava que a área de trabalho era um multipolígono, mas na realidade não é. Portanto, existe um registro por cada área de trabalho. Então, graças à colaboração externa do Alexandre Neto, portanto, ele criou um pull request, portanto, no GitHub, portanto, ele propôs uma modificação do código, propôs-nos uma modificação do código que corrigia esse erro. Portanto, que nós aceitamos, esse erro foi corrigido e com isso criámos uma nova versão, a versão 1.5. Portanto, é muito importante a colaboração da geocomunidade, especialmente dos atores que têm capacidade de intervir neste tipo de problemas, porque nós muitas vezes não temos capacidade para resolver esses problemas. A geocomunidade também tem reportado problemas em issues, portanto, na plataforma GitHub, que é também extremamente útil para, quando fizermos uma revisão do plugin, podermos tomar em consideração esses issues. Temos preparado uma avaliação detalhada portanto, deste modo de validação das regras implementadas, de quais estão implementadas de forma correta ou parcial, completa ou parcial, ou correta ou deficiente, então de forma a preparar uma nova aquisição de serviços. E agora passava aos scripts SQL. Estes são os scripts que nós utilizamos para homologação. Estão organizados em conjuntos de scripts.
Todos os scripts estão comentados, portanto, têm todas as indicações para vocês, quando utilizarem um script específico no GitHub, saberem o que é que estão a fazer, quais é que são os parâmetros que estão a utilizar, porquê. Estes scripts podem ser corridos numa aplicação de DBMS, como é o dbeaver, que nós utilizamos. Portanto, basta correr o SQL, ele, como resultado, cria um conjunto de registros, que serão registros que têm erros. Estes erros que os scripts criam podem também ser visualizados no QGIS. Para isso, temos que criar com o script, temos que criar uma vista materializada, que é semelhante, portanto, na base de dados, que é semelhante a uma tabela. E então basta carregar essa vista materializada para o QGIS, tal como carregamos qualquer tabela, e podemos percorrer os vários erros que foram identificados e ver o que é que aconteceu nas várias situações. Aqui estão todos os scripts que pusemos na página GitHub. Nós temos um número ainda bastante superior de scripts, mas o que acontece é que muitas vezes o código é igual, basicamente é igual, só muda, por exemplo, se é NDD1 ou se é NDD2, portanto, é uma questão, ou se o objeto, por exemplo, nas descontinuidades, por exemplo, em que nós utilizamos este script para analisar a continuidade das redes, a conectividade das redes, aqui só está o script para o segmento via rodoviária, mas o mesmo pode ser facilmente adaptado para o segmento via ferroviária, para o curso de água-eixo. Portanto, basta mudar o objeto, portanto, não... portanto, fizemos isto para facilitar, portanto, até a própria atualização dos scripts. Portanto, estão aqui muitos scripts, uns são muito extensos e deram muito trabalho a fazer isso. Por exemplo, temos aqui, por exemplo, na consistência do domínio, nós já vimos que existem imensos atributos, não sei quantos é que são ao certo, mas são cerca de 600, penso eu, ou 600 atributos, e nem todos se aplicam ao NDD1 e ao NDD2, portanto há uns que se aplicam ao NDD1, outros ao NDD2 e alguns se aplicam só aos dois níveis de detalhe. Portanto, teve que se ter o cuidado de, portanto, no script colocar todos os códigos corretamente para o NDD1 e os outros códigos para o NDD2. Portanto, é este tipo de trabalho que, ao fim e ao cabo, se ganha muito, não é? Nós tivemos dificuldade em fazer este script, mas vocês vão tirar muito proveito. Portanto, quem utilizar o... E esta é sempre a lógica do código aberto. Por fim, queria também só referir o último conjunto de scripts que pusemos no GitHub. Foi um trabalho que tivemos a fazer para substituir uma aplicação que ainda funcionava muito bem em MicroStation, mas resolvemos atualizar, portanto, e fazê-la como um conjunto de scripts SQL para ter tudo integrado. E é um conjunto de scripts que nós chamamos Info3D, que fazem a validação de todos os vértices 3D, portanto, toda a informação 3D, que é muita, tendo como referência as curvas de nível. A solução a que nós chegamos é criamos um team com base dos vértices das curvas de nível e, no fundo, depois cruzamos os vértices todos com esse team.
E é a partir daí que, portanto, se a cota dos vértices não estiver, portanto, no triângulo com o intervalo das curvas de nível corretas, portanto, ele vai gerar um erro. O que se passa é que tem que se ter alguma cautela na utilização destes scripts. Ok. Tem que se ter alguma cautela na utilização destes scripts, porque pode, não funciona, não é 100%, não é? Mas também temos que pensar que temos aqui uma solução que em alguns trabalhos estamos a validar milhões de vértices. E queríamos uma solução que fosse suficientemente boa para encontrarmos os erros, pelo menos os erros todos. Portanto, podemos encontrar falsos erros aqui, por exemplo, se um dos triângulos não estiver bem colocado, ou por haver uma inflexão depois também nas curvas de nível, ou uma situação qualquer dessas, portanto, pode acontecer. Se, por exemplo, nós não conseguimos criar o TIN, porque muitas vezes as curvas de nível têm dezenas de milhões de pontos, alguns trabalhos, e não é possível gerar um TIN portanto, único, não é? Então nós temos portanto, geramos por partições, é tudo automático, não é? Definimos uma partição e geramos portanto, o TIN, mas com essas partições. Então, podem faltar, no intervalo das partições, pode não haver triângulos. Então, nós até vemos aqui podemos ver as partições, no fundo são vértices que portanto não foram avaliados e geraram um falso erro. Também nos limites do trabalho o mesmo se passa. Portanto, é uma ferramenta muito interessante, mas há que ter sempre muito critério na sua utilização. E só para terminar, o que eu queria dizer é que nós necessitamos também de muita colaboração. Cada vez vai haver mais dados. Também vemos que sempre que há mais ferramentas que são livres e estão disponíveis, que a qualidade da cartografia melhora substancialmente. Com esta melhoria da qualidade da cartografia, existe uma grande redução do tempo do processo de homologação. Portanto, isto parece-nos que tem sido só ganho, portanto, esta política de dar também as ferramentas de validação a quem produz. Tempo para uma questão rápida aqui ao Henrique ou ao André. João Barnoto. Agradecia que fossem rápidos. Esta questão da altimetria, os produtores tinham uma grande dificuldade em conseguir implementar uma regra que era a existência de um ponto comum entre as linhas de água e as curvas de nível. Não sei se essa regra ainda existe no modelo atual, mas no caso de existir, eles têm muita dificuldade em produzir isso bem. A minha pergunta é, como? Mantém-se. Ok. A minha pergunta é se já tem um esquema de avaliação da qualidade, avaliação da regra, e se, havendo, algum mecanismo que depois lhes permita fazer o ajustamento correto entre a linha de água e a curva de nível. Eu penso que essa regra não existe no modelo. Existe. Bom, a diferença zero entre a interpretação dessa regra. Sim, nós aqui, neste script, nós portanto, validamos os vértices. E isto estão-me a dizer que há sempre um vértice sobre a curva de nível? Não.
A interseção incoerência Se as curvas de nível intersetam os elementos 3D, não é? Essa posição tem que ser única, não é? Sim, nós neste script não avaliamos isso. Ok. Ora, eu agradeci que se calhar poderiam continuar essa discussão de novo, outra altura. Ok. Eu ainda assim vou fazer uma questão mesmo muito rápida para o André. Aquela produção do PDF é GeoPDF ou é simplesmente um PDF para impressão? É que poderia ser o GeoPDF a utilizar. Neste momento, é o próprio as definições do QGIS que possibilitam se queremos que seja GeoPDF ou não. Existe lá uma opção que diz se queremos como GeoPDF ou não. Ok, muito obrigado. Pronto, eu penso que neste momento podemos encerrar a sessão. Bom almoço para todos. Tá bom? Obrigado.